Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Auditoria e Segurança de Sistemas e essa é a nossa quinta aula. Nesta aula vamos conhecer os programas utilizados pela auditoria e o papel de cada ferramenta para a captação, processamento e geração de resultados. Os programas que são utilizados como apoio aos trabalhos dos auditores são denominados softwares generalistas ou especialistas. Conforme comentado na aula anterior, algumas metodologias aplicáveis na auditoria convencional aplicam-se também na categoria de sistemas. Por exemplo, questionários, observação da rotina de trabalho, exames de documentos, entre outros. Os auditores também dispõem de uma técnica de auditoria assistida por computador, denominada TAAC. Dessa forma, o processo de auditoria se torna muito mais ágil devido ao aproveitamento dos recursos do software. Dentre as vantagens que podem ser destacadas está o alto poder de processamento de operações simultâneas. A técnica de auditoria assistida por computador pode ser aplicada para testes de vários tipos, como controle de versão, que pode ser usado para controlar versões de software homologadas para funcionamento na empresa. Essa técnica é aplicada para garantir que a mesma versão do software seja usada por toda a organização, evitando possíveis falhas ou inconsistências de informações. Também em transações, onde é efetuada a simulação e cálculo de sobrecarga das operações no processamento do sistema corporativo, levando em consideração as características de produção. Também análise de dados, onde se verifica a inconsistência nos dados processados e armazenados pelas aplicações. E por fim, simulação, que gera amostras para a alimentação do sistema de informação de auditoria, tornando-se uma ferramenta essencial para testes. Vamos conhecer agora algumas ferramentas usadas para auxiliar o auditor na extração e manuseio dos dados durante uma auditoria. Primeiramente, temos os softwares generalistas, que são um conjunto de aplicações que podem efetuar processamento e simulação paralela. Ele pode gerar extração de dados para amostra, informações estatísticas, destacar possíveis registros repetidos, entre outros. Simulação paralela é um termo utilizado pelo auditor de sistemas para efetuar testes em um sistema similar ao de produção. Normalmente a mesma versão do sistema em produção, mas usando o banco de dados de teste. O auditor lança dados fictícios no intuito de checar a entrada, processamento, saída, anomalias ou eventos gerados pelo software. Alguns tipos de software generalistas são Pentana, software de planejamento estratégico de auditoria, sistema de planejamento e monitoramento de recursos e gerenciamento de plano de ação. IDEA, Interactive Data Extraction e Analysis, software para extração e análise de dados. Galileu, software integrado de gestão de auditoria, inclui gestão de riscos de auditoria, documentação e emissão de relatórios para auditoria interna. ACL, Audit Command Language, é um software de extração e análise de dados. Audimation, solução de monitoramento contínuo desenvolvida para atender a demanda da gestão de risco. Dentre suas principais funções destacam-se exame de operações, relatório de exceções e documentação de resultados. Aqui podemos ver uma tela do software PAWS, que é baseado no Pentana. Em seguida, vemos uma tela do software XIDEA, que é baseado no IDEA, análise e extração interativa de dados. Aqui temos uma tela do Software Electronic Work Paper, que é baseado no conceito de ACL, Audit Command Language. E aqui temos a tela de um software baseado no Audimation. Além do software generalista, temos os softwares especialistas, que são programas desenvolvidos especificamente para executar certas tarefas dentro do contexto da auditoria. A desvantagem desse tipo de software é o alto custo de desenvolvimento e será limitado para utilização específica para uma organização. Temos ainda os softwares utilitários, que são ferramentas de apoio para o auditor realizar alguns tipos de operações comuns, como concatenação, classificação, geração de gráficos, entre outros. Esses programas não são desenvolvidos com um fim específico de auditoria, mas são extremamente úteis nas mãos dos auditores. Podemos citar como maior exemplo o software Excel, que inclusive aqui temos uma imagem mostrando uma tela do Excel. Existem diversas técnicas aplicáveis para a auditoria de sistemas. A seguir serão destacadas algumas das mais relevantes.
Normalmente, a aplicação da técnica é definida no processo de planejamento da auditoria. Devido a esse fator, não é considerada regra para qualquer tipo de instituição. Antes de indicar a técnica, leve em consideração aspectos como objetos e escopo da organização auditada. Teste DEC é um método que consiste na inserção de dados no programa em operação. Através dessa inserção, é possível checar se existe a validação para dados incompletos. Um exemplo dessa situação seria a tentativa de incluir uma senha fraca, como 1, 2, 3, 4, 5. O sistema deve efetuar críticas nessa situação. Teste de recuperação. Avalie a capacidade de recuperação do sistema quando existir qualquer espécie de falha ou erro crítico no sistema em operação. Os procedimentos de recuperação automática devem ser desenvolvidos para efetuar a restauração da aplicação a qualquer custo. Teste de desempenho. Verifica o consumo de recursos computacionais e o tempo de resposta das operações requisitadas ao sistema de informação. É necessário criar ou usar software de terceiros para efetuar a medição. Teste de estresse. Avalia o funcionamento do sistema em operação quando submetido a condições de funcionamento extremo. Um exemplo disso seria utilizando um grande volume de dados no banco ou tentar realizar vários acessos simultâneos na aplicação. Teste de segurança. Avalie os mecanismos de segurança do sistema sobre os conceitos de prevenção, detecção e correção. Teste da caixa preta. Consiste em avaliar os requisitos funcionais dos sistemas em operação, condições de entrada, interface, acesso ao banco de dados e outros. Teste de caixa branca. Avalie a estrutura interna do programa desenvolvido. Em outras palavras, faz a análise do código-fonte do sistema. Normalmente é feito pelo auditor perito em programação, pois o mesmo avaliará a situação do controle de fluxo do código, como estruturas de repetição, loops, operações matemáticas, funções, entre outros. Por fim, temos a auditoria assistida por computador, onde alguns passos importantes devem ser levados em consideração para a aplicação desse tipo de auditoria, como estabelecer objetivos, definir os bancos de dados e aplicações a serem testadas, entender o modelo de dados, definir testes e procedimentos, certificar que os processos de TAAC e avaliar os resultados obtidos.